E a nossa próxima palestrante é a Fernanda Porto, da área de vendas Latam da Covestro, que vai falar sobre o novo poliol para espuma viscoelástica e o programa em ações de economia circular. Fernanda, um grande prazer ter você de novo aqui conosco e te desejo uma excelente apresentação. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo, junto com o pessoal, com a Simone, com o Hermas aí da ArtSim. Primeiro agradecer, parabenizar eles, assim, que apesar da gente estar vivendo esse momento difícil, enclausurado, eles tentam fazer de tudo, a gente sente isso, a dedicação que vocês têm com o nosso mercado de espumas, termoplásticos, plásticos de engenharia, né, poliuretanos em geral, para manter essa comunidade em movimento, ouvindo novas tecnologias, entendendo o que a gente tem ofertado para o mercado, o que a gente continua fazendo, né? É muito importante. Parabéns a vocês e que bom que esses eventos acontecem para a gente continuar informado, né, sobre o que está acontecendo. Eu hoje aqui quero trazer duas novidades, dois assuntos eu quis relacionar quando a gente pensou em conforto, em montar o que conversar hoje com vocês. Eu pensei em duas frentes. Uma delas é o novo poliol para espuma viscoelástica. O Covestro trabalhou o ano passado intensamente. Apesar da pandemia, a gente conseguiu que vários clientes fizessem a troca. A gente trabalha com poliol muito conhecido no mercado, que chama VM1100, e a gente fez a troca dele para VM800, e eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes do que ele traz de benefícios e o que a gente consegue com essas espumas fazendo a troca de um pelo outro. E a gente também não poderia deixar de falar sobre os nossos projetos em economia circular e sustentabilidade, que a Covestro segue muito motivada e com base na estratégia de continuar falando sobre isso. Então, primeiro eu trouxe um slide para a gente se situar, né, a gente se localizar no que tem acontecido no mundo das espumas. Esse slide não é novo, é um slide de, no mínimo, 4 anos atrás, e que quando eu vi ele pela primeira vez, divulgado na Europa, a gente pensou, algumas coisas aqui vão demorar para o Brasil. E me surpreendi. Hoje, se vocês olharem para esses slides, em todas as tendências que a gente vai falar, o próprio Ronaldo acabou de citar diversas delas, e como no Brasil essas tecnologias chegaram mesmo. Talvez a pandemia tenha acelerado um pouco, porque a gente começou a olhar mais para dentro de casa, começou a se preocupar mais com o conforto que a nossa casa precisa dar. Né? Então, a gente tem 4 pilares, um é de mais conforto. A gente sempre vai buscar mais conforto na nossa casa. A partir do momento que a gente tem condição de fazer isso, é muito importante a gente se sentir bem na nossa casa, a gente saber que a gente dorme num bom lugar. Colchão, hoje, é praticamente visto como um item de saúde, de bem-estar para a nossa saúde. Uma noite de sono faz tudo de diferente na nossa vida. A gente acorda melhor, a gente vive melhor. Então, o que a gente tem visto nesse campo de mais conforto? Espumas com maior passagem de ar. Então, são espumas mais respiráveis, que dão esse toque mais geladinho, que o Ronaldo citou bastante na Gazinha, é uma coisa que se fala muito. O conforto de uma espuma respirável, que não te faça suar quando você deita. Então, é importante essa espuma ter essa passagem de ar, que você consiga respirar melhor quando você deita, e instantaneamente você tem um toque mais geladinho. Espumas viscoelásticas, que é uma espuma que se fala desde o tempo, que não tem como se falar de espuma viscoelástica e não lembrar da NASA, existe essa relação no Brasil, não há uma relação verdadeira nisso, há uma discussão de mito ou verdade, mas não tem como, o marketing brasileiro conecta essa espuma, por quê? Porque ela tem muita tecnologia por trás. Então, a espuma viscoelástica, ela tem essa tecnologia inserida, porque ela absorve muito impacto. E quando você fala de foguete, a espuma da NASA, né, ela tem esse conceito de absorção de impacto, mas não necessariamente, existe um certo mito nesse conceito, mas por uma questão de marketing se utiliza. Então, se fala muito, é uma espuma antiga, desde os anos 70 já existe desenvolvimento de espumas viscoelásticas, e só que ela ainda segue. A gente pensa, não, ela vai ser substituída uma hora, mas não, o conceito tecnológico da espuma viscoelástica
traz para o seu colchão final esse conceito para o consumidor. Então, é uma espuma que realmente ela não sai de linha. Ela diminui, ela tem épocas, ela tem fases de diminuição de consumo, mas ela segue vindo. Então, a gente vê um movimento forte de vários colchões voltando a utilizar a espuma viscoelástica. Então, esse é primordial, por isso que eu quis trazer para vocês esse novo poliol para a gente falar. Outro pilar importante de tendências é o pilar da saúde e meio ambiente. Redução de emissões, isso está se falando e vai começar a falar em colchão também. Lá fora já é muito forte, o colchão não pode emitir nenhum tipo de composto que faça mal à saúde humana. E que tipo de composto é? Alguma amina que a gente sabe que usa em catalisadores. Então tem um trabalho muito forte lá fora. Lá já é muito forte, mas eu vejo para o Brasil logo também, que a gente vai ter que trabalhar nesse pilar também, né? A gente fala muito agora, falando então em pandemia, não tem como não falar de antiácaro, agentes micro-organismos, né? Então, isso também é uma tendência forte que a gente vê. Economia circular, o pensar no seu produto. O produto hoje, ele vai para o lixão, né? Como eu posso fazer? Existe outra forma? O consumidor começou a se perguntar sobre isso, né? E a gente, como indústria, começou a se questionar e se cobrar de atitudes em relação a isso, porque é um pilar que vai continuar se falando. Customização, né? Foi falado muito na palestra da Gazin também sobre colchões que dão aquecimento, que customizam, que personalizam a sua experiência no sono. Então, isso é uma coisa que continua se falando: inteligência artificial, aquecimento, repartição no colchão, a esposa quer um tipo de conforto, o marido quer outro tipo. Então, você cria esse diferencial no seu colchão. Isso, tecnologia vai continuar a trabalhar. E outra coisa que a gente vê muito são o transporte de colchão ainda é muito complicado. Ele é um produto leve, só com volume muito grande. Então, o Bed in the Box foi uma saída que o Brasil também pegou bastante, que é o colchão que vem, você compra pela internet, também reforçado pela pandemia, você compra o seu produto online, ele vem enrolado, então, por duas coisas: ele diminui espaço para armazenar, espaço para transportar e facilita qualquer tipo de transporte. Só que qual que é a dificuldade que a gente vê, eu como do mundo de espumas aqui da Covestro? Essa espuma, ela está enrolada por pelo menos 2 meses, porque ele fica no armazém, né? E quando ele abre, essa espuma não pode ter deformação nenhuma, então você tem que trabalhar com espumas de qualidade. Então a gente vê isso também como um bom movimento, porque você vai melhorar a qualidade daqueles colchões. As espumas têm que ter alta passagem de ar, deformação de permanente muito baixa para trabalhar. Então, agora, isso é o contexto que eu quis trazer para vocês e o quanto a gente vê que eu falei dos itens que a gente vai falar, e essas tendências estão aí no mercado, e elas vão continuar acontecendo. Eu vou falar, então, do poliol do VM800, que vem para substituição do VM1100, pode seguir, que a gente tem alguns dados para mostrar já. Então, primeiro, importante destacar aqui, o mercado brasileiro trabalha com 2 tecnologias para espuma viscoelástica. Acho que a gente chama de pneumática e a que a gente chama de química. Os produtos da Covestro, esse que eu estou citando, o VM800, é o poliol principal do mercado brasileiro hoje, eu posso dizer, com toda certeza, que é o principal poliol para espumas químicas, viscoelásticas químicas, que é a original, digamos assim. A primeira espuma viscoelástica lá na década de 70, 80, lançada pela Tempur, que todo mundo já ouviu falar em algum momento, eles seguem no mercado fortes ainda, uma espuma de muita qualidade, é a espuma química. E existe a espuma pneumática. Vamos falar de diferenças, tá? É importante aqui destacar. A química, elas são polióides de cadeia de peso molecular médio, com pouquíssimas ramificações. Já a química da espuma pneumática, ela nada mais é que o poliol da espuma Hipersoft, o mesmo poliol que é utilizado lá na Hipersoft, com um silicone de espuma rígida. Então, você torna uma Hipersoft sem passagem de ar nenhuma. Então, aqui não estou falando de conceito de valor, é uma questão de escolha, né? Mas é uma espuma sem passagem de ar nenhuma. E enquanto a espuma química, ela tem passagem de ar. Aquilo que eu falei de ser respirável. Por que a espuma viscoelástica pneumática pegou muito no Brasil?
pela facilidade de baixar a densidade. A espuma química, ela tem um limite aí de 40, mais ou menos 38, é o que a gente consegue uma espuma de boa qualidade. Já a espuma pneumática, você consegue chegar a 20 de densidade. Isso fez pegar no Brasil. Então, trouxe a tecnologia. Então, como eu não estou fazendo medição de valor aqui de produto, eu só estou mostrando as diferenças, também tem esse lado bom. A espuma viscoelástica pneumática fez isso se popularizar no Brasil, né? Então, também foi muito importante, né? Os tipos de isocianato. A espuma química você pode fazer tanto com TDI quanto com MDI. Já a espuma pneumática, você faz somente com MDI. Então, vamos falar mais um pouquinho. Pode passar o slide. Aí o que acontece? A gente sempre escutou, dentro das espumas químicas, né, que é as espumas viscoelásticas químicas, que é o mundo que eu estou comentando, Fernanda, olha, sabe o que eu percebo aí de problema com o seu poliol V1100? Ele poderia ter uma cura melhor, né? Ele não cura tão bem, às vezes eu tenho um bloco que fica um pouco abaulado, uma pele que solta um pouco, isso a gente escutava, características da química. Outra coisa, a sua espuma, quando esfria muito, eu percebo que é imediato. Você está lá, temperatura abaixo de 10 graus, Brasil não é tão realidade, mas Europa isso é muito normal, e você percebe uma TG. Então, por exemplo, você está com uma sensação, você perde totalmente aquele efeito visco a temperaturas baixas. Isso era também uma característica da espuma viscoelástica química. Então, outra propriedade. Que mais? Outra coisa, a questão da densidade. Dá para baixar? Eu queria tanto, eu queria usar, mas eu não consigo baixar. Aí veio a solução, aqui o nosso poliol VM1100. Aí tem só um comparativo, como é um produto muito conhecido no mercado VM1100, eu quis comparar as propriedades. Basicamente, a troca de um para o outro ela é super simples, mas ela tem OH diferente. O outro, o 1100 é 120 e esse é 100. Né? Então, a gente tem uma redução do uso do isocianato e o resto das propriedades praticamente não muda. Né? Então, isso é importante só para quem vai formular com ele. Como no próximo slide. Então, nesse quadro, a gente traz o que a gente tem ganho na performance. E agora, é até bom que eu estou mostrando para vocês esse produto agora, apresentando para o mercado pela primeira vez, assim, de uma forma aberta, não individualmente para cada cliente, que agora a gente tem experiências com alguns clientes, e isso é bom para dividir com vocês aqui, quem tem interesse ainda de desenvolver esse produto com a gente. As densidades. As densidades, a gente conseguiu um ganho, a gente conseguiu reduzir um pouquinho a densidade com esse produto. Então, isso também é um ganho muito importante, porque quando se falava de espumas químicas, o limite era ali 38, 40, isso a gente conseguiu chegar em densidades menores. Outra coisa, a troca de produtos segue a mesma, o mesmo silicone que ia no VM1100 vai no VM800, e que é o mesmo também que se utilizava nas espumas convencionais, então não tem necessidade de silicones e materiais especiais, né? Isso não há necessidade, então isso é importante, porque como é uma de produção não tão grande nas fábricas, não é legal ter necessidade de silicones e catalisadores especiais, né? Isso não é necessário. Está aparecendo uma mensagem na tela da apresentação, Hermas, não sei se você consegue tirar. Outra coisa também que a gente consegue de vantagem a gente perdeu essa questão da cura. A cura ficou muito melhor, então acabou aquele problema de cold flow que a gente chamava. Com esse produto a gente conseguiu melhorar. Outra coisa importante falando já. Aí a gente vem também, então, da fórmula, nesse último quadrado da fórmula, onde a gente fala que não tem necessidade de ajustes muito grandes. Então, é só uma simulação, mas o passo principal já fazia com VM1100, vou fazer com VM800. Né? E aí a gente consegue grandes ganhos. Então, o principal que a gente tem aqui, que a gente escutava muito, sua espuma, eu tenho que fechar muito ela, e eu tenho que colocar muito estanho nela para eu segurar ela de pé, então eu acabo fechando ela, e aí eu perco o benefício de trabalhar com uma espuma química. Então, realmente, com essa, a gente conseguiu uma abertura celular muito grande, né? E esse slide, ele está mostrando também um outro ganho de uma outra propriedade, que é o ganho, aquela perda de sensibilidade de temperatura. Antes, a diferença da dureza a 23 graus contra a diferença abaixo dos 10 graus ali, que é o frio que eu comentei, era enorme. Então,
a dureza aumentava muito, você perdia o efeito visco. Hoje, com esse produto, a diferença é bem menor. Então, é só o padrão mesmo, uma espuma de temperatura mais baixa, ela já tem uma dureza maior, isso é normal. Mas agora a gente não tem essa diferença tão grande que o conceito de química que a gente tinha por trás, aí, a gente tinha com o VM1100. Pode passar, a gente tem agora o gráfico da passagem de ar, o quanto a gente conseguiu melhorar a passagem de ar e, consequentemente, a deformação permanente. Aí vem o porquê que esse poliol foi tão importante nesse momento agora para o Bed in the Box. A deformação permanente, ela é diretamente relacionada à deformação, a passagem de ar é diretamente relacionada à deformação permanente. Uma espuma com boa passagem de ar vai ter uma boa deformação. O que significa? Retorno rápido. Então, duração, não fica aquele corpo no colchão, né? Aquela forma do corpo no colchão. A importância disso. Então, esse poliol trouxe isso também. Né, então, pode passar. Aqui a gente começa a dar os resumos da proposta de valor e dos ganhos que a gente tem. Então, já falei da passagem de ar, que é o primordial. A cura, para mim, é muito importante destacar. A não necessidade de uso de novos ingredientes diferentes. Né? A troca fácil. Então, assim, foi muito tranquilo. A possibilidade de baixar a densidade, a possibilidade de você trabalhar com um índice um pouco mais alto. O VM1100, a gente tinha uma dificuldade que a gente não conseguia passar aí dos 90, 92 de índice, já começava a ficar uma espuma muito ruim. Aqui a gente consegue, se a gente precisar de mais dureza, a possibilidade de trabalhar com copolímero, com ultranol, que é o nosso poliobridor celular, pode fazer essas misturas e o produto sai muito bem, a espuma fica muito boa. Tem uma próxima slide que tem mais algumas coisas de ganho. E é isso, gente. Então, assim, nesse daí só vou citar também no slide anterior que a gente tem a importância que a gente ganha também com emissão, né? A gente tem uma preocupação muito grande dos nossos polióis de trabalhar com produtos que possam passar no Certipur, que é um órgão que certifica emissões nos Estados Unidos. E com esse polió a gente também teve um ganho. Apesar de importante destacar aqui, emissões, o grande vilão ou o grande responsável são os catalisadores e silicones. Os polióis entram como coadjuvantes, mas a gente também tem essa preocupação de manter os nossos polióis num nível de qualidade que possa passar no nível de emissões. Então, esse é o nosso poliol. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar com a gente. Alguma necessidade de desenvolvimento de espuma viscoelástica, é só conversar com a gente tem fórmulas guia para passar e tal. Agora eu trago para vocês também um tema que para a gente da Covestro traz muito orgulho. A gente divulgou no final do mês de março, mais ou menos em março, a gente startou uma planta piloto de laboratório inicialmente, né, com pequenas proporções ainda, mas que vão garantir para a gente o quê? O trabalho de reciclagem de espumas flexíveis. É o nosso sonho, assim, o nosso segundo sonho. Quem já me conhece aqui das outras apresentações já sabe do Cardium, né? O Cardium é o nosso poliol que a gente utiliza o carbono do resíduo do dióxido de carbono, traz esse carbono de volta. E agora a gente quer apresentar para vocês mais um projeto importantíssimo que a Covestro vai encabeçar e vai trazer em breve polióis para o Brasil para testes, que é o poliol onde a gente pega o Cardium, o carbono agora vindo de colchões pós-consumo. Outro sonho que se torna realidade, né? Então, só para adotar claro para vocês aqui, a gente tem 4 pilares na nossa estratégia, e entre elas trabalhar com matérias-primas alternativas, trazer inovações em reciclagem, trazer soluções conjuntas e trabalhar na linha de energia renovável. E esse projeto, a gente traz dos dois pilares nossos, que são muito importantes, a gente trabalhou nesses 2 pilares e traz esse projeto para vocês. Então, o que é importante falar aqui? O plástico, o carbono que está lá naquele plástico que vai para o lixo, eu já vi soluções apresentadas em tecido aqui, é uma realidade, a gente vai continuar trabalhando, principalmente empresas multinacionais, no uso de carbono, de materiais que a gente fala de final de ciclo de vida. Esse final de ciclo de vida já não vai ter mais esse nome, ele não vai ser mais final. Esse final vai voltar para o nosso círculo, isso a gente chama de economia circular. Onde a Covestro vai buscar carbono? Passado buscar carbono agora só de petróleo. A gente vai buscar carbono onde ele estiver. Para onde tenha carbono é para lá que eu vou, né? E principalmente de resíduo. Então,
Dióxido de carbono era uma coisa, não dá para acontecer, já está acontecendo. Resíduos no final de vida, por que é tão complicado? Imagina esse colchão, foi usado durante 20 anos, já passou para a tia, que doou para o filho, que casou, que aí chegou uma hora, não, agora não dá mais, ele vai para o lixo. Esse cara, ele está muito contaminado, então, assim, sempre foi muito difícil fazer isso. E outra coisa importante de se destacar, quando um produto lixo, resíduo, vira matéria-prima, ele ganha uma importância tão grande, porque se ele faltar, a minha fábrica para. Então, eu tenho que trabalhar muito nessas soluções conjuntas para isso acontecer e se tornar realidade. Esse resíduo vai virar matéria-prima, muito importante. Então, pode passar no próximo. A gente não pode mais pensar em ser simplesmente produtor. Agora, nós somos redutores, nós somos produtores e redutores. Então, a gente vai pensar na produção do nosso produto, nós vamos pensar em todo o nosso processo. Estamos usando o máximo de energia renovável aqui? Estamos. Estamos usando o máximo de matéria-prima renovável aqui? Estamos. Então agora nós vamos olhar lá no final. Não é a Covestro que fornece espuma. Existem espumadores, existem fabricantes de colchão, existe toda uma cadeia. Mas nós vamos trabalhar nessa cadeia para tornar aquele colchão que vai lá para o lixão e voltar e tornar matéria-prima de novo. Então, esse é o nosso projeto que a gente quer apresentar. E quando a gente muda esse conceito, a gente muda o conceito até da produção. Porque se você sabe que aquele produto que você está produzindo, ele vai virar matéria-prima lá no final da vida dele, ele vai voltar, você pensa em tudo nele, você pensa, será que essa matéria-prima aqui, ela é reciclável? Será que esse adesivo que eu estou usando aqui não vai atrapalhar depois quando a Covestro quiser pegar esse colchão lá no final e reciclar? Então, olha como a gente influencia toda uma cadeia e a gente muda tudo. Por isso que eu falo, a economia circular é uma jornada, e é uma jornada de parceria, não tem como ir sozinho, né? Então, a importância das parcerias. Então, hoje a gente tem essas 3 fontes, que é biomassa, que foi citado, poliol de soja é uma opção que existe para espumas. A gente tem a opção hoje de carbono e desses resíduos de final de ciclo de vida, que é as 3 frentes que a Covestro está trabalhando. Né? Então, a gente vai apresentar hoje um pouquinho mais de detalhe desse terceiro, que é resíduos no final do ciclo de vida. Como eu comentei, quando você torna um resíduo matéria-prima, você tem que trabalhar muito forte com quem faz a coleta, com quem faz a triagem, com quem pega esse produto, traz para a gente. Isso é até mais problemático e mais difícil de fazer do que a própria quemólise, que é o processo que eu vou mostrar para vocês, que é quando a gente pega, a espuma já está lá, já está selecionada, já está separada, já está limpa, desinfectada, e eu vou transformar ela em colchão. O processo de triagem, coleta, separação, dá muito trabalho. Então, por isso que a gente está trabalhando forte numa união que tem na Europa de pesquisa e desenvolvimento, que é o Pure Smart. Um consórcio na Europa, que a Covestro faz parte intensamente dele, e que daí que derivou esse projeto e esse poliol novo e esse TDI novo, onde empresas do ramo, tanto de triagem, de pesquisa, de universidade, de fabricantes de polióis, que estão em toda a cadeia, fabricante de colchão e de espuma, tem um representante de toda essa cadeia e estão trabalhando junto nessas soluções. Para você não, a Covestro não trabalha sozinha desenvolvendo o poliol e o TDI reciclado, e também o cara que vai trabalhar na coleta e triagem desses colchões também não trabalha sozinho, ele sabe para quem levar. Então, a importância do trabalhar junto. Então, o Pure Smart tem um pouquinho mais de detalhe no próximo, um consórcio, como eu comentei, lá na Europa, que tem todas as empresas que participam, tem um site organizado, agora em maio eles vão fazer alguns painéis e workshops, então é importante quem tem mais interesse nesse tema se inscrever e participar. É um tema muito interessante para quem gosta dessa coisa de química, da área de espumas, de polióis e cianatos, e o que vem pela frente, né? Que esse grupo com certeza vai trazer muito mais do que isso que eu estou apresentando aqui para vocês. O próximo slide. Então, foi isso. Trabalhando em conjunto com esse pessoal, qual que é o papel da Covestro? A Covestro, depois que recebeu esses produtos, a Covestro desenvolveu um projeto que a gente está chamando aqui quemólises, né? Por quê? Porque quebra química, para a gente não reduzir o espectro
aspecto das possibilidades de quebras químicas, né? Mas o principal, principalmente pro poliol, é uma glicólise. Quem conhece alguma coisa de química já entende que glicólise é o processo que a gente vai utilizar. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhe também de como que é. Qual que é o diferencial? A Covestro, ela vai conseguir. Volta só um pouquinho, só para eu explicar uma coisinha daquele outro. O TDI e o poliol, esse é um diferencial. Hoje, a gente está com. Alguns poliol já conseguem fazer alguma certa glicólise, mas eles trazem somente o poliol. A Covestro quer recuperar tanto o poliol quanto o TDI. Um poliol de cadeia longa e o TDA, que vai se formar em TDI. O que tem importante também nesse projeto? A gente trabalha muito na fonte e na triagem das espumas, porque mesmo assim, quando chega a espuma para a gente, olha a quantidade de espuma que a gente tem. São polióis diferentes que trariam cadeias moleculares diferentes. Então, a gente tem a espuma visco, a gente tem a espuma HR, a espuma hipersoft, a espuma convencional, só aqui citei 4. Então, a importância de saber separar esse tipo de espuma para também fazer o processo também é um diferencial do projeto. Né? E a gente já fez diversas análises de ciclo de vida e a gente já tem uma prévia de que realmente vai ser um projeto que vai trazer um ganho assim, muito importante para o meio ambiente. Agora a gente pode passar para a próxima. Então é isso, a gente trabalha em todo esse ciclo e a gente traz um exemplo aqui de uma economia circular novamente. Como é possível a indústria química, quando ela quer e quando ela deseja, quando ela dá investimento, ela direciona os seus investimentos e o seu capital para isso, é possível. A indústria plástica nesse mundo, ela tem esse papel, e ela já entendeu esse papel, isso é muito importante, né, para o mundo de hoje, para quem está preocupado com o meio ambiente, e que cada vez vai aumentar essa preocupação, e é perfeito, é o que a gente tem que fazer, salvar o nosso planeta. Né? Então, agora, no início do ano, a gente começou já a rodar nos laboratórios lá da Covestro, é um passo muito importante, porque a gente vai começar a ter as primeiras produções e as primeiras análises, produzir as primeiras espumas, e a gente já teve alguns resultados que a gente ficou muito feliz com o resultado. Outra coisa importante, a matéria-prima, o glicol que a gente utiliza, todo é totalmente reciclado. Pode passar, que eu acho que no próximo a gente tem um overview, isso. Nesse slide, a gente mostra o que é, né? Então, como eu mostrei lá no slide, a Hexcel está muito forte nesse projeto Pure Smart, é o parceiro nosso de produção de espuma EcoShow. Ele tem esse produto, essa espuma volta para a Covestro, a gente trabalha na seleção de espumas, na divisão de tipos de espuma. Esse projeto, ele entra no processo de glicólise, a gente quebra com catálise e glicóis, a gente recupera tanto o poliol de cadeia longa quanto o TDI, como eu mostrei para vocês, e ainda recupera esses glicóis, que é muito importante quando a gente pensa não só no objetivo final, mas no como chegar, quando a planeja uma coisa de uma forma correta, né? Então, essa que é a importância também. E aí, então é isso, a gente já teve esses pré-resultados, eu estou mostrando pela primeira vez esse projeto aqui no Brasil, né, então eu vou continuar falando dele, com certeza, em alguma feipura aí o ano que vem, em junho, se Deus quiser, estaremos todos presentes. E a ideia nossa é chegar com esse produto logo aqui no Brasil, mas claro, estamos na escala piloto, a gente ainda vai ter que montar uma fábrica, então vamos jogar aí uns 4, 5 anos, que provavelmente essa pergunta pode ser que chegue, então numa estimativa mais ou menos, seria mais ou menos isso do tempo, mas podem aguardar, isso vai chegar. Então, cada vez mais vocês vão ouvir a Covestro trazer novidades e sustentabilidade. E, além de não deixar de lado as inovações, onde a gente sabe, polióis especiais não tem para ninguém aqui no Brasil, a Covestro tem muitas opções e a gente continua trabalhando nessas opções para sempre trazer uma novidade para os nossos clientes, sempre trazer uma inovação diferente. E um conforto diferente para os consumidores finais, né? Acho que essa que é a principal mensagem aqui. Então, eu agradeço novamente a oportunidade. Se der tempo ainda, a gente está aberto aí para as perguntas. Se não, a gente pode mandar um e-mail, alguma coisa aí para mim, a gente vai conversando. Fernanda, muito obrigada, adoramos. Temos perguntas sim, vamos fazer pelo menos 2, tá? Para fazer espuma visco com alto suporte, usada hoje em palmilha, poderia-se usar o poliol VM 1800? Com certeza.
Com certeza, porque assim, quando a gente fala de palmilha, acho que a primeira coisa, a gente tem um produto na mão, o químico lá da fábrica precisa desenvolver essa espuma, né? Então, qual a primeira coisa? Ele está com essa espuma na mão, essa amostra. Ele olha, tem passagem de ar? Se tem passagem de ar, o caminho é o VM1800 agora. 1100 a gente já não está mais praticamente vendendo. Então, é o caminho. Então, vocês já descobriu que a tecnologia ela é uma tecnologia de viscoquímica. Qual que é o produto? O VM1800. Eu desconheço outro produto no mercado aqui brasileiro que dê aquele tipo de propriedade química, passagem de ar, como é o exemplo da palmilha que foi citada. Eu digo sim, é possível, alguns clientes nossos utilizam para fazer exatamente essa espuma e é esse produto VM1800. É possível sim, é ele a alternativa. Tá. Quando fala de densidades menores, de que valor estaríamos falando? Tá, a gente tem alguns testes que a gente consegue chegar agora com esse novo poliol, que a gente tinha uma limitação ali nos 38. 38 a espuma já não ficava com uma qualidade ideal. A gente consegue chegar aí a uns 32, 33. Eu ainda não estressei ao máximo o poliol nos clientes, até porque não era a necessidade deles naquele momento. Principalmente no começo, agora, quando a gente introduziu esse produto, a ideia era simplesmente produzir o que já estava sendo produzido com VM1800 por VM1800. Eu ainda não fiz esse trabalho de estresse na densidade, mas o que eu tenho de resultados de fora, lá dos Estados Unidos, onde esse produto é produzido, na Covestro Estados Unidos, e tanto na Ásia, onde esse produto também é vendido lá na China, para os nossos clientes asiáticos, a gente tem alguns exemplos de conseguir estressar próximo de 30. Então, que é uma boa notícia também, até porque a gente sabe a disputa que é com a pneumática, que é basicamente na questão de densidade, principalmente, né? Então, a gente conseguiu aí chegar por volta de 30, mas se tiver algum cliente, assim, que tenha vontade de estressar isso aí com a gente, eu gostaria de trabalhar junto com ele também, porque a gente ainda não chegou ainda nesse estágio de lançamento aqui no Brasil, a gente ainda não estressou a densidade. Ok, e mais uma. Existe interesse em parceria para esse projeto de reciclagem? Então, o que acontece? O Brasil, a Covestro no Brasil hoje, ela é somente uma empresa de vendas aqui no Brasil. Nós trabalhamos com os produtos importados. Então, para o Brasil, não adianta eu dar falsas esperanças, porque no Brasil, como que a Covestro trabalha? Eu trago as soluções lá de fora, a gente trabalha com parcerias e conscientização aqui no Brasil, mas eu vou trazer esse poliol lá de fora. Eu não tenho planos de ter plantas aqui no Brasil, se o tipo de parceria que foi esse. O que a gente vai querer depois de parceria, com certeza, seriam a escolha de parceiros que vão fazer as suas espumas com esse poliol, quando eu tiver, igual o mesmo caso como foi o Cardium, que eu venho falado para vocês aqui nesses 4, até uns 6 anos que eu tenho falado dele nas Feipur, e o produto está acontecendo no Brasil, graças a Deus, de algumas parcerias. Qual que é a parceria que a Covestro quer desenvolver e vai desenvolver com alguns clientes no Brasil? O cliente chega para a gente e fala, olha, eu tenho muito interesse em tecnologias assim, a gente vai seguir nesse caminho, então eu vou trazer esse poliol lá de fora e a gente vai fazer as espumas aqui no Brasil com ele, tanto poliol quanto TDI de base reciclável. Essa é a parceria que a gente, ao longo desse tempo, a gente vai se preparando para quando esse produto estiver pronto, chegar aqui no Brasil. Não sei se porque assim, parceria tem um mundo muito grande de possibilidades de parceria, né? Se quando ele fala em parceria para ter a espuma e reciclar, aqui no Brasil a gente não vai ter essa cadeia, porque a nossa planta está na Alemanha. Aqui a gente vai ter a cadeia do usuário do poliol. Tá ótimo. Eu te encaminho os dados desse participante e aí você consegue checar melhor o significado de parceria nessa pergunta. Pode ser? Tá bom, tá ótimo. Então tá Simone, bom. Então nós vamos obrigada. encerrar, Fernanda, aqui para que a gente consiga dar sequência. Mais uma vez, um grande prazer contar aí com toda a tecnologia da Covestro e com a tua participação. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço.